Pai do Senhor, meus irmãos, nessa manhã eu quero ler 3 textos da Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. É um texto bastante conhecido, que eu quero ler em 3 versículos. Versículo 12, 26 e 36, que disse assim: E disseram-lhe, pois, onde está ele? E respondeu, não sei. Esse é o versículo 12. Versículo 26 diz assim: tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E no versículo 36 ele diz: e ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu possa adorar? Meus amados, nós vemos nesses 3 versículos 3 interrogações. E na verdade, nesse capítulo 9 do Evangelho escrito por João, há mais de 32 interrogações. E essas 3 que nós lemos são 3 interrogações que dão uma definição de muita coisa. Pois uma delas foi uma multidão composta por vizinho desse ex-cego de nascença e das autoridades de Israel, perguntando a esse moço onde ele está. Observa o que nós entendemos nesse texto, que todo mundo procura Jesus. Todo mundo quer Jesus. Todo mundo quer ter Jesus nas suas mãos, estar ao lado, pronunciar o seu nome. O que as pessoas, a maioria não querem, é comprometimento. O que as pessoas não querem é a cruz. O que as pessoas não querem é responsabilidade com o Evangelho. Mas a pergunta é essa: aonde ele está? Todo mundo está procurando. Mas uma coisa que eu quero falar nesta manhã é que nem em todo lugar se encontra Jesus. Embora toda a raça humana está procurando, todo mundo está à procura dele. Mas a maioria procura em lugares errados. Nós vamos ver Isaías, por exemplo, falando dos fim dos tempos. No capítulo 4, ele diz: só 7 mulheres naquele dia lançará a mão de um homem, dizendo, nós comeremos o nosso pão, nós vestiremos os nossos vestidos. Tão somente queremos que seja chamado pelo teu nome, para que tire de nós a nossa vergonha. Observa que esse número 7 mulheres, está falando de religião, está falando de igreja. E 7 é um número de plenitude. Então a Bíblia está dizendo que nos fins dos tempos, muitas religiões iam lançar a mão em um homem. Mas observa que o texto é bem claro. Elas não querem nada desse homem. Ela diz, nós comeremos o nosso pão, nós vestiremos os nossos vestidos, nós não precisamos do Senhor para nada, nós não queremos o Senhor, nós não precisamos da sua ajuda, do seu auxílio, nós não queremos nada do Senhor. A única coisa que nós queremos é ser chamado pelo teu nome, para que tampe a nossa vergonha. Observa que todo mundo quer Jesus. Todo mundo, toda religião, você pode ver que chama pelo nome de Jesus. Você nunca vai chegar no centro espírita e está lá o nome de Satanás. Sempre está lá o nome de Jesus Nazareno, Jesus Maria e José. Sempre o nome de Jesus está lá, porque as religiões tomaram o nome de Jesus. Não para que eles tivessem compromisso com o Evangelho, mas que o nome de Jesus fosse o nome que eles pudessem apresentar para os sedentos, para os famintos, para aqueles que estão procurando, mas batendo em porta errada. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Aí você poderia perguntar, mas irmão João Batista, aonde eu posso encontrar verdadeiramente Jesus? Qual é a religião correta? Qual é a religião que eu possa ter o discernimento que é uma religião sadia, uma religião verdadeira? Existe no mínimo na Bíblia 10 características de uma igreja verdadeira. Mas eu quero trazer 3 para iniciar, para você ter o discernimento. Uma igreja verdadeira, ela primeira característica, ela precisa ter Cristo como cabeça. Jesus tem de ser a pessoa central dessa religião. Jesus tem de ser o comandante, Jesus tem de ser o dominador, Jesus tem de ser o Senhor dessa religião. Se ela não tem Jesus como cabeça, ela é falsa.
Se essa religião, o ponto central dela for no Papa, se essa religião, o ponto central dela foi em Ellen White, se o ponto central dela foi em Joseph Smith, se o ponto central dela foi em Reverendo Moon, e assim sucessivamente, Buda, essa religião ela é falsa. A religião verdadeira ela tem que ter Jesus como cabeça, como Senhor dela. A cabeça é o único membro no corpo que tem todo o domínio dos membros. O cérebro é o que domina toda a ação de todos os membros do corpo. Jesus tem de ser essa parte central da igreja. Se Jesus não for, ela não é verdadeira. Segundo ponto, segunda característica, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem de ser a base. Se a Bíblia não for a base, se a Bíblia não for a regência, se a Bíblia não for a regra de fé, não for a bússola do caminho que essa igreja trilha, ela também não é verdadeira. A Bíblia é a base de toda religião verdadeira. Não é o livro, não é nada. Tem de ser a Bíblia sentada. Não é a profecia, não é porque revelação, não é porque o anjo apareceu. Não, não. É a Bíblia Sagrada. Ela tem seu ponto central, ela tem de ser a base da igreja. Terceiro lugar, para mim, parar um pouquinho a respeito disso aqui, é a igreja que dá lugar ao Espírito. Se essa igreja ela não crê na ação do Espírito Santo, quando eu falo ação, não estou falando dos dons espirituais, eu estou falando da pessoa do Espírito. Se essa igreja não crê no Espírito Santo como uma pessoa, que é aquele que nos ensina, aquele que nos guia na verdade, aquele que nos molda, aquele que nos embeleza, aquele que tira as rugas, as manchas, aquele que orna a igreja para o céu, essa igreja também ela não é verdadeira. Então essas três características dá para você definir. Se você estiver num lugar que é onde Jesus não é a cabeça, o ponto central, a palavra não é a regra de fé, não é a base, e se essa igreja não crê no Espírito Santo como pessoa, essa igreja é uma igreja falsa. Mas o que nós olhamos, que é a segunda pergunta, então Jesus não encontra em qualquer lugar. As pessoas precisam saber que Jesus todo mundo está procurando. Todo mundo, mas está batendo em porta errada. Jesus não está no candomblé, Jesus não está no budismo, Jesus não está no catolicismo, Não, Jesus está aonde a verdade é pronunciada, porque ele é a verdade. Ele diz, aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, quando ele fala no meu nome, é que tem a mesma comunhão, o mesmo testemunho de fé, a mesma esperança. Ele diz, eu estarei no meio deles. Não é a multidão que define onde Jesus está. Não é a multidão que define que Jesus esteja ali, é a unificação, a unidade da fé, a unidade da esperança, a unidade do Espírito. É isso que define a presença de Jesus. Mas a segunda interrogação que nós olhamos nesse capítulo é o seguinte, e o que ele fez? O que Jesus fez? Onde ele está? E o que ele fez? Nós sabemos o que ele fez. Ele foi na cruz do Calvário. Ele substituiu a nossa morte ali na cruz. A cruz não era para Jesus, a cruz era para nós, mas Jesus ele assumiu a cruz para que eu e você, todos nós, tivéssemos a nossa liberdade. Apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, Paulo disse o seguinte, ele fez maldição por nós, porque está escrito que todo aquele que sobra a cruz é maldito, ou seja, a maldição que estava a meu respeito, porque o salário do pecado é a morte, todos nós estávamos condenados à cruz, todos nós, a humanidade toda. O que Jesus fez? Ele subiu na cruz, assumiu a maldição de pecado, para que eu e toda a humanidade que crê nele possa ser salvo na sua pessoa. Porque é por isso que Paulo disse aos Efésios 2:8, que a salvação ela é de graça, é por meio da graça, não é por obras para que ninguém glorie, mas pela fé e pela graça somos salvos. Então o que ele fez? Jesus fez aquilo que ninguém poderia fazer, que era morrer em prol da humanidade. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu seu Filho. Quem dá o Filho? Em resgate de um pecador, mas Deus deu. Então Jesus fez algo extraordinário. Jesus fez algo que ninguém poderia fazer, que era salvar o homem dos seus pecados. Outra terceira, é a pergunta que fizeram a ele o seguinte, quem é ele? Então a pergunta é, aonde ele está? O que ele fez? E quem é ele? Quem é Jesus para você? O que nós precisamos tomar cuidado é nisso aí.
Porque todo mundo fala de Jesus, no Espiritismo fala de Jesus, no Budismo fala de Jesus, nos Candomblés fala de Jesus, mas a pergunta é, quem é ele? Quem é Jesus para você? O próprio Jesus fez essa pergunta em Mateus 16. Ele disse assim, olha, o que os homens estão dizendo ao meu respeito? Uns disseram, está chamando o senhor de Jeremias, outro de João Batista, outro de profeta, dos outros profetas. Aí Jesus olha para a igreja e disse, e vocês? O que vocês dizem ao meu respeito? Levanta Pedro. E aí Pedro dá a definição correta de quem é ele. E Pedro disse, olha, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus confirma o que Pedro disse. Jesus disse, ó Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então Jesus confirma que ele é o Filho de Deus. Jesus confirma que ele é o Criador do universo. Jesus confirma que ele é o Salvador da humanidade. Jesus confirma que ele é o regente, o dono, o construtor do céu. Jesus confirma que ele é o que rege tudo, como Paulo diz, que tudo foi criado por ele, tanto visível e invisível, foi criado por ele, para ele, e sobre ele permanece tudo. Então esse é o Jesus que nós cremos, o Jesus criador, não é o Jesus histórico que as religiões pregam. Nós cremos num Jesus que é o Filho de Deus, o Jesus que testemunhou a sua divindade. Apóstolo Paulo disse aos Colossenses que nele corporou toda a divindade de Deus, está corporada em Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus diz que ele é o resplendor da imagem do Deus invisível. Quem é Jesus? Jesus é o Deus, a imagem. Jesus, ele é um Deus visível, a imagem do Deus invisível. Jesus é a expressão do Deus invisível. Jesus, ele é o resplendor da glória do Deus invisível. Quem é esse Jesus? Quem é ele? E a pergunta tem resposta. Quem é ele, Senhor, para que eu possa adorar? Então esse é o único que merece adoração. Por isso que as igrejas evangélicas, as igrejas sérias, quando eu falo de igrejas sérias, porque todo o começo do mundo teve instituições sérias e teve instituições falsas. Mas uma igreja séria, ela adora Jesus. Ela tem Jesus como seu Senhor, como Deus. Sabe por quê? Porque ele é a expressão visível do Deus invisível. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um, na sua divindade, na sua essência. Então por isso que a igreja adora Jesus Cristo, porque reconhece quem é ele, sabe quem é ele, que ele é o Senhor, ele é o caminho do céu, ele é a porta do céu, ele é o nosso Redentor. Eu quero deixar essas 3 perguntas para que aonde esse vídeo chegar, você medite. Onde ele está? O que ele fez? E quem é ele? Para que eu possa adorar. Amém? Que Deus venha abençoar você. Que Deus venha iluminar a sua mente. Que você venha desprender dessas religiões que lançaram a mão nele. Que não quer nada dele. Mas só quer que ele tampe a sua vergonha. Porque se alguém colocar lá a placa lá, que é Satanás, ninguém vai. Mas se colocar Jesus Nazareno, atrai multidão. É isso que essas religiões querem. Eles falam do diabo mais do que de Jesus. Mas tem multidão lá. Mas essas igrejas de Isaías capítulo 4, não quer nada com Jesus. Ele diz, nós comeremos nosso pão, nós vestiremos nossos vestidos. Nós só queremos chamar pelo seu nome. Mas toma cuidado. Há uma advertência no Evangelho de Mateus 7:21. Que Jesus disse, nem todos que chamam pelo meu nome, que me chama Senhor, entrarão no reino do céu. Porque ele diz que aquele dia multidões, religiões e religiões, chegarão a ele dizendo, oh, no teu nome nós fizemos isso, no teu nome expulsamos demônio, no teu nome fizemos maravilha. Você sabe qual é a resposta que Jesus deu em Mateus 21 a seguir? Ele disse, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Muitas religiões que usam o nome de Jesus, Jesus não compartilha, Jesus não conhece, Jesus não está lá. E você pode conferir na sua Bíblia, meu amigo, porque está lá escrito que ele diz, apartai-vos de mim que eu não conheço. Mas eles testemunham que diz, no teu nome nós fizemos isso. São essas as igrejas do capítulo 4. Então, meu amado, eu convido você, se você não congrega, ou se você está em qualquer uma religião, procura saber se essa religião Jesus é a cabeça. Se Jesus é a pessoa central dela.
Procura saber se nessa religião ela é regida pela palavra, se a palavra de Deus, se a Bíblia é a base. Procura saber se essa igreja ela dá lugar, ela reconhece o Espírito Santo como uma pessoa que ensina, que guia, que conduz. Se não, procura um lugar onde você possa encontrar esse Jesus, esse Senhor, esse Salvador, esse libertador, esse Criador, esse que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tenha um bom final de semana. Que Deus nos ajude a chegar aos céus.